Bom, pessoal, a parte, a parte principal do nosso negócio é a gente saber contar a história. E a gente entende hoje que o que realmente conecta as pessoas são as histórias. Não vai ser o produto, não vai ser o sistema binário, tá? Não vai ser nada da parte técnica que conecta realmente as pessoas. Então, muitas vezes os distribuidores ficam preocupados em mostrar a parte técnica. Ah, eu não sei falar do sistema binário. Ah, eu não sei falar das formas de ganho. Eu ainda não sei falar dos produtos. Não é isso que conecta. Verdadeiramente, tá? É claro que isso é um a mais e as pessoas acabam, por conta disso, tomando a decisão. Mas o básico, o principal é a história. Então, pensem assim, vocês sempre vão se conectar a pessoas que são parecidas com vocês. Nas ideias, né? Nos hábitos, nos costumes, no que gosta de fazer, no que gosta de vestir, no que gosta de comer, certo? Dificilmente você vai se conectar com uma pessoa que seja totalmente oposta a você, tá? Então, por isso que as pessoas que estão lá fora, né, os nossos prospectos, eles precisam dessa identificação. E como você vai contar a sua história é a chave. Porque todo mundo tem uma história incrível. Todo mundo tem, desde o dia que nasceu até o dia de hoje. Né? Fez várias coisas, tá? Mas você tem 2 minutinhos para fazer a pessoa se encantar com a sua história. Certo? Você mostrar que você é uma pessoa incrível com a sua história. Esse é o segredo, tá? Então, mas Igor, eu não acredito na minha história. Se eu contar a minha história hoje e eu fosse contar para mim mesmo, né? Se eu gravar um áudio da minha história, a minha história não me motiva. Então, por isso é importante a gente aprender as técnicas, tá? Para contar a história. Eu tô com 40 anos hoje, eu tenho uma história de 40 anos, são muitas coisas para contar, certo? Mas eu trago os elementos, só aqueles elementos que eu acredito que são impactantes. Você pode fazer uma história emocionante, no sentido das pessoas se utilizarem em, como é que eu poderia dizer, uma história de dor impactante, certo? Você pode fazer uma história de alegria impactante, mas lembrando sempre que a sua história precisa emocionar. No final da história, quando você termina a sua história, a pessoa que está te escutando precisa dizer assim: eu quero saber mais. Certo? Essa é a frase que a pessoa tem que dizer para você ao final da sua história. Mesmo que ela não diga, né, mas mentalmente. Então você tem que contar a história, fechando a história com isso. Certo? Então, se você simplesmente pegar a sua história e não contar os elementos ali que são emocionantes da parte da sua história, ou que você enxerga como emocionante, tá? Dificilmente as pessoas vão fazer essa pergunta, e aí o restante do plano, o restante da apresentação não vai ser ouvido. Certo? Não vai ser ouvido. Depois eu vou passar o áudio da caseira de ontem para vocês. Vou mandar no privado. Do que a prospecta mandou. É um áudio grande e tal, mas para vocês entenderem que a pessoa precisa se identificar com o que tá ouvindo ali. E muitas das coisas que a gente conta na história, todas as pessoas têm também. Por exemplo, a gente fala da idade, a gente fala de como é que está a nossa condição familiar, a gente fala sobre a nossa condição de conhecimento, né? Graduação, o que a gente fez de profissão, tá? Então, isso são elementos básicos que você vai trazer para a sua história e que as pessoas se identificam. Onde você mora, certo? Eu moro numa cidade de 18 mil habitantes, a pessoa fala, caramba, eu cresci numa cidade pequena, certo? Então, você vai trazer os elementos ali que são comuns e colocar os elementos que são impactantes na sua história. Gil, você que está com a página... Gil Gilvânia, né? Que está com a página... Está com o livro aí do Trilha Black. Dá uma olhadinha aí na página 29.
Lê para mim aí a página 29 e a página 30. 29 Tá. e 30. Quatro chaves da crença, né? Ok. Este primeiro passo da trilha é fundamental para você iniciar o desenvolvimento das 4 chaves da crença. Muitos dizem que nosso negócio se baseia em 90% na crença, em você acreditar verdadeiramente nos 4 pontos a seguir. Primeiro, crença na indústria do marketing de relacionamento. Segundo, crença na empresa e na linha ascendente. Terceiro, crença nos produtos. Quarto, crença em você mesmo. Você desenvolve sua crença na indústria, na empresa e na sua linha ascendente a partir do momento que lê, escuta e se conecta. A crença dos produtos virão através do resultado. Seu e de seus clientes. A crença em você mesmo é o mais importante e aumentará de acordo com o desenvolvimento de suas habilidades. Entenda que as 4 crenças são como 4 fechaduras em uma porta. Você só conseguirá abrir essa porta que representa todos os seus sonhos e objetivos, se conseguir virar as 4 chaves. Por isso, fortaleça-se todos os dias. Desenvolva um que palavra é essa, Igor? Mindset. Mindset. Mindset empreendedor. Ler, escutar e se conectar tem um papel fundamental em nosso negócio de te auxiliar no desenvolvimento de um mindset de sucesso. Lembre-se, você acaba de abrir o seu próprio negócio e, por isso, deve pensar e agir como empreendedor. O empreendedor é aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. É um indivíduo criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear seu futuro. O empreendedor sabe que existirão desafios no caminho, mas tem sempre pensamento positivo e está sempre em busca por soluções. Modele-se em empreendedores com sucesso e se nutra diariamente com conteúdos a respeito. Em nosso negócio, sua atitude valerá muito mais alto que qualquer teoria. Ó, vamos lá. É importante a gente estar sempre relendo. Você vê que a trilha são livros, é um livro com páginas pequenas, né? Letras grandes, dá para você ler textinhos básicos. Isso aí a gente pode diariamente ler uma partezinha do livro antes de fazer as AGEs, né? As atividades geradoras de livro. E a questão das 4 crenças, se você tem bem modelado as 4 crenças, se você entende, se você acredita realmente e isso faz com que você construa bem a sua história. Porque, por exemplo, você acredita que a indústria do marketing multinível, a indústria das vendas diretas, é algo que realmente pode transformar a vida das pessoas, inclusive a sua. Né? Você faz isso com sentimento real, né? Você não está fazendo ali para passar uma chuva, você não está fazendo ali porque você não tem outra alternativa, certo? Você está vendo ali que realmente é algo que pode transformar. Você acredita que a empresa que você está é a melhor, é uma empresa que te dá segurança, é uma empresa que te dá uma estrutura que o que a empresa mostra e fala é verdade, certo? Você não está ali com a dúvida, será? Ai, meu Deus, será que esse produto realmente faz isso? Né? Você não tem essa dúvida. E como é que você vai poder fazer isso? Você tem que estudar. Você tem que estudar o mercado. Você tem que ouvir as pessoas que já estão tendo resultados, como elas fizeram, por que elas chegaram nesse nível, se conectar com as lideranças. Você tem que estudar sobre a empresa, sobre os produtos. Você precisa aprender. Você precisa entender sobre o sistema de aprimoramento da juventude.
certo? Como é que funciona? Por que que funciona? Isso vai aumentar a sua crença. Aí vem o quê? O produto. Toda vez que a Junesse lançar um produto, aquele produto é real para a gente, tá? Então, às vezes a gente vai falar assim, meu Deus, mas será que esse produto não tá caro? Será que esse produto vai dar esse resultado? Será que esse produto eu vou encontrar pessoas que queiram esse resultado? Certo? Então, entender também os produtos, aprender sobre os produtos, né? E acreditar nos produtos. E o principal, que é a crença que mais derruba o distribuidor. Isso em todos os níveis. É acreditar sobre você. Você é capaz, você merece, certo? Você é a melhor opção, tá? Tenho essa frase, eu sou a melhor opção. Se a pessoa hoje fosse se associar a Junesse, se tornar distribuidor, ela tinha que se associar comigo. É esse o sentimento que você tem que ter. Ah, não, eu vou conectar você com um líder que ele é melhor do que eu. Não, você vai ouvir o líder, porque ele vai te passar a visão, mas você vai se conectar comigo. Certo? Esse sentimento que você tem que ter. Então, essas 4 crenças, elas bem montadas, elas bem modeladas na sua mente, certo? Você vai conseguir construir uma história genuína e impactante, tá certo? Talvez a sua história, no início, seja um pouco mecânica, seja um pouco assim, construída para você falar, tá? Mas à medida em que você vai falando, e que as suas 4 crenças vão aumentando, você já vai falar sem precisar de script, certo? Você já vai falar com naturalidade, você já vai falar com clareza, realmente, daquilo que você pensa, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço para aumentar minha crença, Igor? Estudando. Não tem outra opção. Você tem que estudar. Você precisa ver planos todos os dias. No YouTube tem vários planos aí, de várias pessoas, planos de diamantes, planos de outros diretores, planos de pessoas até que não estão na diretoria. Você pode se conectar nos planos que estão acontecendo semanalmente da sua equipe, do seu time, certo? Você precisa estudar o mercado, estudar sobre as vendas diretas, estudar história, estudar do que está acontecendo hoje, entender sobre as leis. Você, às vezes, fica assim, ah, meu Deus, então quer dizer que eu preciso estudar tudo isso antes de fazer minha história? Não, muito pelo contrário. Você tem que construir a sua história e alimentar a sua história todos os dias, tá? É como se fosse um bebezinho ali a sua história, que ela vai crescendo e vai se tornando gigante. A minha história hoje não é a mesma de 4 ou 5 anos atrás. Não é a mesma história, tá? E a minha história daqui a um ano já vai ser outra. Isso eu posso garantir. Porque eu venho mudando a minha história, venho construindo. Não é que mudou as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram. Na verdade, os elementos que eu vou passar. Certo? Os elementos que eu vou passar. Hoje eu estou num patamar dentro da empresa, no passado eu estava em outro, no futuro eu estarei em outro. Tudo isso muda. O que é que está impactando a minha vida hoje? O que é que eu faço de Junesse hoje? Tá? Isso que você precisa ter em mente. O que que eu faço de Junesse hoje? Tá? Isso precisa chegar nas pessoas de forma impactante. Vamos lá. Ouvimos sobre as 4 crenças, certo? Então, estudar bastante, assistir os planos, ouvir as histórias, escute as histórias, sempre, tá? As histórias são mais importantes do que qualquer sistema binário, do que qualquer parte técnica de produto. Antes de qualquer coisa, conte sua história. Se você tiver a oportunidade de contar sua história, conte. A pessoa chega para você, vou dar o exemplo aqui de Giovânia. Ô, Gil, eu vi que você tá trabalhando com um produto, né? Um potinho rosa lá. Aquilo é o quê? É colágeno? Ah, me fale mais do produto. Você conta a sua história. Você não fala do produto. Menina, não é o quê? E aí você conta a sua história antes de falar do produto. Entendeu? Sempre conte a sua história. Já deixe no automático. Para todo mundo que você encontrar, conte a sua história. Eu tenho algumas histórias montadas para situações diferentes, porque como eu faço em paralelo, às vezes, por exemplo, em situações do meu trabalho tradicional, eu não posso contar a mesma história que eu conto no plano, porque eu acrescento alguns elementos e retiro outros. Mas não é que é proibido, é porque não vai impactar. Entendeu? Não vai impactar. Por exemplo, lá eu sou funcionário público, então,
Se eu disser que o serviço público não está legal para mim, às vezes não impacta para aquelas pessoas, porque elas estão felizes com o que elas têm, certo? Então, eu falo de outros elementos, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro fazer uma história, uma só, a básica, e aí vocês vão aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, certo? Um segundinho eu já volto, só um minuto. Tá bom, tá bom. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho de novo aqui das 4 crenças, porque a Vanessa chegou agora, vai ser importante para ela. Ver se ela conecta o microfone. Gil, deixa no ponto aí a página. Peraí. 59. Do trilha. Gil saiu. Não, ela voltou. Já voltou já. Bom, então vamos lá. Qualquer coisa eu vou receber depois. O que foi? Nessa, você que chegou aí agora, confirma só se você está ouvindo, que eu vou falar aqui das 4 crenças de novo. É uma parte que a gente já falou, mas vou fazer um resumo rapidinho, se você estiver ouvindo. Senão, eu vou seguir direto. Bota no chat aí ou abre o microfone rapidinho. Pronto, vou falar aqui das 4 crenças. Ó, o que nós falamos agora, até agora, depois está gravando, depois você vai poder ouvir. Mas só para resumir, é que você precisa, para construir a sua história, eu vou falar agora da parte prática, da parte da construção. Se você tiver com o livro Trilha Black aí, eu não sei se o Mai mandou para você. A gente falou da página 29 e 30, não foi, Gil? E a página 59 é que a gente vai falar agora. Isso. As 4 crenças, né? Indústria, empresa, produtos e você. Essas 4 crenças são a base para você fazer a sua história. Na verdade, para você fazer qualquer coisa da Juness. Se você for convidar alguém e você não tiver essas 4 crenças fortes em você, o convite ele vai ficar mais fraco, digamos assim, tá? A pessoa pode fazer... pronto. A pessoa pode... O seu prospecto pode levantar algumas dúvidas, alguns questionamentos, ou pode se comportar de uma forma em que abale a sua crença e que você não consiga fazer o seu convite de forma completa, tá? Então, precisa fortalecer as 4 crenças. De que forma eu posso fortalecer as crenças? Você tem que estudar. Não tem opção, tá? Não tem outra opção. Você tem que estudar bastante, tem que ver planos. Tem planos no YouTube, você pode ver todos os dias. Antes de sair para trabalhar, eu levanto, ligo a televisão, boto no YouTube, boto um plano e deixo rolando. Então, eu vou tomar banho, tomar café, ver os meninos, não sei o quê, e tá o cara lá falando. E eu tô todos os dias ali ouvindo, e aquilo vai acrescentando no meu plano, tá certo? Eu escuto termos, palavras, eu escuto elementos, eu falo de determinadas coisas que não estão ali nos slides, porque eu escuto os planos, certo? Então, façam isso também, é uma dica que eu dou aí. Foi o que eu fiz e foi o que a grande maioria dos líderes fizeram para chegar onde são, certo? E isso vai fazer a gente avançar mais. Até hoje, os diamantes escutam planos todos os dias. Só para vocês entenderem. Então, não existe um nível que você fala assim, agora eu não preciso mais. Tá? Então, é fazer o básico todos os dias. E a outra forma de você, além de estudar, mas é um complemento, é o praticar. Tá certo? Você tem que estudar e praticar. Então, eles se complementam. Não adianta você só estudar, não adianta você só praticar, mas você tem que fazer os dois, certo? Então, são elementos aí que se completam. Eu todos os dias estudo e todos os dias pratico. Estudo e pratico, de domingo a domingo, tá? Não tem dia de folga? Não, não tem dia de folga. Por quê? Porque você fala com pessoas todos os dias. Você não precisa ficar preso ao dia de trabalhar, certo? É diferente do tradicional. Chegou o final de semana. Graças a Deus, eu não preciso fazer mais isso, tá certo? Não, aqui você pode fazer todos os dias. E todos os dias você pode aumentar a sua capacidade, aumentar os seus rendimentos, aumentar o seu conhecimento e principalmente aumentar a sua equipe, tá certo? Que a sua equipe é o que vai fazer
o seu negócio fluir de forma muito mais leve, tá? Mas vamos lá. Eu mesmo vou ler, tá, Gil? Apesar de você ficar com a página aberta aí também. Na página 59 do Trilha, fala sobre dicas de plano 1 a 1. Por que eu quis falar de dicas de plano 1 a 1 antes de falar da história? Porque quando você está com a outra pessoa, o seu prospecto, é só você, não tem outras pessoas assistindo, você precisa fazer um plano, ou seja, contar a sua história de forma direcionada, tá? Direcionada, precisa ser especializado. Você encontrou seu amigo de infância, você vai falar com ele como um amigo de infância. Você encontrou um colega de trabalho, você vai falar com ele como um colega de trabalho. Você encontrou uma pessoa agora, um atendente de uma loja que você está ali adquirindo um produto ou prestando um serviço e que você não sabe nada da pessoa. Precisa ser direcionado para ela também, tá? Então, essa dica aqui de 1 a 1 vai ajudar também vocês a entenderem por quê da história, tá? Vamos lá. Ó, dicas de plano 1 a 1 ou 2 a 1. 2 a 1 é quando você tem um líder com você, tá? No início, quebre o gelo. Interaja, bata um papo, converse sobre outros assuntos. Em resumo, isso aqui se interesse pelo seu prospecto. Lembre-se que você está levando uma oportunidade para ele que é bom para ele, não é bom para você. Ai, amigo, compra meu produto, vai ser tão bom eu lucrar quando você comprar meu produto. Não, é errado. Tá? Amigo, eu tenho um produto que traz tal resultado. E diante do que você disse que está buscando de resultado, ele vai ser bom para você. Precisa ser genuíno, você precisa entregar isso ao seu prospecto, ao seu cliente. Bom, converse sobre outros assuntos utilizando a técnica FORM, F-O-R-M, família, ocupação, recreação e motivação, certo? De forma que você conseguirá identificar alguns pontos que motivam seus convidados, seus porquês ou os desafios que vivem no momento. Descobrir tais pontos é fundamental para você direcionar o plano da melhor forma, oferecendo ao seu prospecto a solução a que ele procura. Não tem outra forma de você descobrir o form com a pessoa, família, ocupação, recreação e motivação, se não for escutando ele. Às vezes a gente quer falar mais do que quer escutar. Certo? Isso, para mim, por exemplo, é um exercício diário. Eu gosto muito de falar. Mas eu gosto de escutar também, tá? Então, às vezes, eu estou ali ávido para falar do produto novo, ávido para falar dos resultados, ávido para contar da novidade, mas eu preciso saber se a pessoa quer ouvir. E não existe forma melhor de você fazer isso que é você contar a sua história. Às vezes a pessoa não está interessada em você. Às vezes a pessoa não está interessada no que você está fazendo. Mas você conta a sua história, ela diz assim, peraí. Eu quero entender isso aí. Certo? Então, antes de você convidar, antes de você falar com a pessoa, você pode levar a sua história. E isso vai direcionar a pessoa a se interessar pelo que você tem. Conte sua história, o motivo que o levou a desenvolver o negócio e quais suas perspectivas. Seja natural e objetivo. Seja você. A sua história não precisa ser história igual à minha. A sua forma de falar não precisa ser igual à minha. Certo? Você precisa ser você na hora de contar a sua história. Não se prenda aos slides no computador. Use-os, se necessário, como guia. Se necessário, tá? Não é mostrar os slides. Aprender a falar dos slides é muito importante, porque isso enriquece a sua apresentação. Mas o mais importante é você ser você. Com o seu gaguejo, certo? Com a sua forma de vestir, com o seu né. Não tem importância, seja você. As pessoas que estão ouvindo você, elas não... Com o meu neto. É o quê? Falando do seu né? Meu neto tá falando comigo. Né? Que meus planos são cheios de neto. Eu tenho um né também. Mas assim, você não precisa... A pessoa que está ouvindo você, ela precisa saber que você não virou um robô. Certo? Ela precisa saber do jeito que você fala. Eu sou o cara que falo.
falo palavrão, falo gíria, falo gesticulando, gaguejo, entalo e falo né. E nem por isso eu deixei de avançar na empresa, deixei de subir título, deixei de cadastrar pessoas, deixei de impactar pessoas. E outro dia até eu recebi um elogio da pessoa dizendo que eu estou falando igual a pessoa a qual eu me inspiro. Olha que coisa top. Certo? Mas com certeza eu melhorei ao longo do tempo que eu fui treinando. E fui ouvindo os planos e fui identificando aquilo que eu preciso melhorar. Recebam feedback de forma positiva, ainda que o feedback seja negativo. A pessoa virou para mim e falou assim, quer dizer, não virou para mim, mas falou do meu plano. Que meu plano era enfadonho. No dia eu fiquei puto. Como é que a pessoa tem coragem de falar disso, do meu plano? E era verdade. E elogiou o Diane, que é pior ainda, né? É pior ainda. E elogiou o Diane. Mas o que é que eu fiz com aquela crítica? Eu construí a minha história de novo. Eu fiz o meu plano de novo. Eu falei, se alguém que não entende nada da apresentação está falando isso, ela tem que ter razão. Certo? Eu preciso melhorar. Eu preciso chegar, as pessoas precisam ouvir a minha história e dizer assim, caramba, eu quero esse negócio para mim, eu não posso ser feliz se eu não tiver esse negócio para mim. As pessoas precisam ouvir a sua história assim. Então você tem que contar a sua história com energia, você tem que contar a sua história com emoção, você tem que chorar na hora de contar a sua história. Você tem que se arrepiar, contando a sua história. Certo? Tem que ser assim. A pessoa fala assim, meu Deus, eu não sei nem o que é. Eu quero esse negócio aí, velho. É loucura. Fala, Gil. Ontem à noite, depois quando a gente terminou aquela live, eu estava conversando com um amigo que ele é de Natal e estava morando aqui em Itacaré. E ele voltou para Natal de novo. E aí eu perdi o WhatsApp dele e entrou em contato comigo pelo Instagram, que eu não usava o Instagram, estou começando a usar o Instagram agora. E aí, conversa vai, conversa vem, conversando com ele e tal, como é que ele estava e tal. Aí comentei com ele sobre os produtos, sobre a empresa, se ele já tinha ouvido falar, se ele conhecia. Ele falou, se alguém, tipo, eu falei para ele, se eu fizesse um convite, você teria disponibilidade para conhecer e tal. Aí ele falou assim, Gil, eu tenho sim, eu só te digo, tipo, que eu não tenho agora, porque eu estou muito corrido, mas eu já conheço a empresa por 2 pessoas já me fez o convite. Aí eu peguei e perguntei para ele, né? Eu falei assim, mas o que houve? O que aconteceu? Tipo, você não participou, tipo, não conheceu mais profundamente. Ele falou assim, por um simples... Eu falei assim, qual? Ele disse assim, eu vou dar o exemplo dessa empresa, porque foi a forma que ele me falou. Ok. Ele falou, porque as 2 pessoas que conversaram comigo sobre essa empresa e sobre o produto, ela me falou como aquelas pessoas, tipo, da Rinodei, que me impressionou para, primeiramente, para me comprar, e segundo, para me cadastrar e tal, mas foi, tipo, me pressionando. Elas não me trataram como cliente, como se importasse com a parte que ia me fazer bem. Sim. Aí eu falei assim, nossa, sério? Ele disse, eu falei assim, detalhes, né? Mas ele falou que depois ele vai, que ele tá olhando minhas postagens, tanto no Face, no Instagram e no WhatsApp, agora que ele tem meu contato, e ele falou que em breve ele vai conhecer a empresa, e quem sabe, né? Porque ele trabalha com vendas também. Sim. O segredo é que nunca é a empresa, sempre são os distribuidores. Sim, foi isso que eu falei para ele. A venda direta tem disso, tá? Quem está fazendo são as pessoas, são os distribuidores, não é a empresa. Então, as empresas têm a sua estrutura e têm as suas ideologias, mas são os distribuidores. Sim, Certo? sim. Ó, apesar da gente estar gravando, vai ter que ser 2 vídeos. Porque em menos de 2 minutos ele vai cair. Tá? Tá, entendi. Eu faço a segunda gravação. Ó, Ok. vou falar que quando cair, a gente entra no mesmo link, tá? Então, assim, ao falar dos produtos, tenha materiais oficiais em mãos, tá? Não queira inventar a roda. Aproveite o que a empresa já deu para você de ferramenta. Então, por exemplo, eu vou falar do produto e vou ficar
trazendo elementos que não são ditos na empresa e tal, falando de outras coisas, não é interessante. Seja objetivo, não perca tempo. A empresa te deu toda a estrutura, tá certo? Demonstre ou deguste alguns produtos durante o plano. Isso aumenta a crença do seu convidado no negócio. O objetivo de uma reunião é marcar outra, certo? Inclusive, depois que cadastra, o objetivo de uma reunião é marcar outra. Eu tô aqui com vocês. O meu objetivo é que vocês marquem outra reunião comigo, certo? Que vocês continuem apresentando o plano, continuem trazendo prospectos, continuem falando. Esse sempre vai ser o objetivo, tá certo? Nunca deixa de ser esse. Fale sobre líderes que tenham perfil e história parecida com a do seu prospecto, para que ele se identifique e perceba que qualquer um pode se envolver com o negócio. Então, você entender a história do outro vai facilitar você direcionar. Não é sobre você, é sobre as pessoas. Apesar de que você vai contar a sua história, tá? Você vai contar a sua história.